smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todas muito bem. Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Fernanda Gabriela, eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gabi Crochê. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo desse tapete maravilhoso, que é o nosso modelo Irene, tá? Para trabalhar aqui nessa peça, eu utilizei o vermelho e a cor bege. A minha peça ficou pesando 348 gramas e ficou na medida de 70 centímetros de comprimento por 51 de largura. E agora eu vou deixar vocês a seguir com o passo a passo. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa laçadinha inicial. Vou girar o meu fio aqui na minha agulha, vou puxar e vou fazer aqui a minha laçadinha. Fiquei aqui com uma correntinha, ó. E agora a gente vai trabalhar aqui um total de 38 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou formar aqui as minhas 38 correntinhas e aí eu retorno aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 38 correntinhas e agora, meninas, se vocês quiserem aumentar a peça de vocês, vocês vão aumentando de 4 em 4 a partir dessas 38 correntinhas, tá? 38 mais 4, 42 mais 4, 46 mais 4, 50 e assim vão aumentando, tá? De 4 em 4 correntinhas a partir dessas 38 que a gente acabou de fazer. E para diminuir é a mesma coisa, tá? A partir das 38 vai diminuindo, 38 menos 4... menos 4, até você chegar ali no tamanho desejado, tá? Eu vou fazer o meu com 38 porque eu acho que fica num tamanho legal. Agora, a gente vai laçar o nosso fio e vai contar. Ó, aqui a gente tem uma, ó, a gente só não vai contar essa que tá aqui na agulha, mas a de baixo aqui a gente já vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, e na quinta eu vou fazer o meu ponto alto, formando aqui, ó, um ponto alto, tá? E com as correntinhas também vai contabilizar aqui o nosso ponto alto. Então, a gente tem 2 pontos altos. E agora, para cada correntinha que a gente tem aqui, ó, para esse cordão, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Ó, não pula nenhuma correntinha, não faz correntinha de separação, é ponto alto para cada correntinha que a gente tem no nosso cordão. Ó, façam de vocês. Reparem que eu não estou pulando nenhuma e eu vou trabalhando assim até chegar aqui na última correntinha, que no caso foi onde a gente iniciou, tá? Então, façam de vocês e quando chegar aqui, eu retorno. Trabalhei aqui um ponto alto para cada correntinha que a gente tinha de base, tá? A gente ficou aqui com um total de 35 pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui 5 correntinhas, 3, 4, 5. Laço o meu fio, vem aqui, ó, no pé desse ponto alto, ó, gente, é no pé do ponto alto. E eu vou voltar aqui agora e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base que a gente tem aqui, tá? Ó, então, essa carreira aqui é um espelho da carreira de baixo, tá? Não pula nenhum, não faz nenhum espacinho, tá? Não faz nenhuma correntinha, não pula nenhuma correntinha de base. Vai seguir fazendo aqui até o final, ponto alto para cada ponto de base. E a gente vai ficar no total de 35 pontos altos novamente, tá? Então, façam o de vocês e quando chegar lá no final, eu retorno pra gente fazer novamente essa argola aqui e iniciar a próxima carreira. Fiz aqui a minha carreira de ponto alto, olha só como que ficou. E agora, a gente vai fazer a nossa segunda partezinha aqui, ó, que vai se tornar a nossa parte oval. Então, eu vou vir aqui, deixei pra fazer o último ponto com vocês, a gente tem as correntinhas aqui, onde a gente voltou, né, na primeira carreira. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir no pezinho dessa primeira correntinha, vou fazer aqui o meu ponto alto, formando aqui, novamente, 35 pontos altos. Então, a gente tem 35 pontos altos nessa carreira aqui, que foi a primeira, e na segunda, é a mesma quantidade, tá? 35. Vou fazer aqui 5 correntinhas, 4, 5, vou vir, não laço o fio, tá?
Agora, a gente não vai laçar. E aí, a gente vai vir nessa terceira correntinha, contando de baixo pra cima, na terceira, eu introduzo aqui e faço o meu ponto baixíssimo. E dessa forma, ficou a primeira carreira da nossa base. E daqui, de onde a gente já está, a gente vai subir 3 correntinhas, tá? Fiz aqui as minhas 3 correntinhas, laço o meu fio, vou no próximo ponto, não pula nenhum, vai no próximo e faz aqui mais um ponto alto. Laço, vai no ponto seguinte, mais um ponto alto. Formei aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, agora sim, eu vou pular um e vou no próximo, fazendo aqui, repetindo, novamente, um grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, tá? Olha só como que vai ficando aqui. Uma correntinha de separação, pulo um de base, vou no próximo e vou fazer aqui uma sequência de 3 pontos altos, um ponto para cada um de base. Ó, reparem que eu não estou fazendo pontos juntos, tá? Tô fazendo um ponto para cada ponto de base e quando eu faço a minha correntinha de separação, eu pulo um de base. E assim, vocês vai seguir fazendo até chegar onde a gente tem aquelas correntinhas, essa parte aqui, ó. E aí, eu volto com vocês. Ó, não tem segredo. É só seguir igual eu estou fazendo aqui, ó. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo, faço um ponto alto, laço, vou no próximo, um ponto alto, laço, vou no próximo e um ponto alto. Façam o de vocês, vai dar certinho. A gente vai finalizar com um bloquinho de 3 pontos altos, igual a gente começou desse lado aqui. Façam o de vocês e quando chegar aqui, eu retorno. Fiz aqui a minha carreira, a gente ficou com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Repare que eu fiz o meu último grupinho de 3 pontos altos e não sobrou nenhum, tá, gente? Pra entrar na parte oval, nessa carreira aqui, ó, que é a minha segunda carreira, a gente não vai ter nenhum ponto, né, de separação. Por quê? Eu quero que minhas hélices fiquem bem retinhas, assim, foi a melhor forma que eu encontrei. Então, eu fiz aqui o meu último grupinho, vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, já vou vir aqui dentro dessa argola de 5 correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, volto na argolinha de 5 correntinhas e faço aqui 2 pontos altos. Uma correntinha, volto dentro dessa argolinha aqui e faço 2 pontos altos. Então, aqui a gente teremos, tá? 6 grupinhos de 2 pontos altos intercalados por uma correntinha. Ó, já fiz 3, então falta fazer mais 3, tá? Eu vou fazer os meus e retorno com vocês. Fiz aqui os meus bloquinhos de 2 pontos altos intercalados por uma correntinha por 6 vezes, tá? Então, a gente tem 6 grupinhos de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, laço o meu fio, vem aqui, ó, no primeiro ponto da carreira de ponto alto toda fechada, ó, no primeiro ponto, e faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto. Então, tudo que a gente fez na parte reta de cima, a gente vai fazer na parte reta de baixo também, ó. Teremos 9 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Bem simplesinho, tá? Do mesmo jeito que ficou esse lado aqui, vai ficar o lado de baixo, tá? Então, faz aí os grupinhos de 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula um de base e repete novamente o grupinho de 3. Até chegar aqui do outro lado. Quando chegar, eu retorno com vocês. Fiz aqui a minha carreira de baixo, da mesma forma que ficou na parte de cima, ficou na parte de baixo, tá? 9 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Fiz aqui a minha correntinha de separação e agora a gente vai trabalhar nessa argola de 5 correntinhas. Laço, meu fio vem aqui dentro e aqui dentro eu vou repetir novamente 6 grupinhos de 2 pontos altos, tá? Ó, intercalados por uma correntinha. Fez 2 pontos altos? Faz uma correntinha, volta aqui dentro do espaço, faz mais 2 pontos altos intercalados por uma correntinha. Eu já fiz 3 aqui, eu vou completar os meus 6 e aí eu retorno com vocês. Fiz aqui a minha parte oval, temos 6 bloquinhos de 2 pontos altos intercalados por uma correntinha.
Fiz a minha correntinha de separação para sair da parte oval e agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que a gente tem desse bloquinho de 3 pontos altos, na correntinha, na terceira, contando de baixo para cima, introduzo, prendo aqui com ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no meu espacinho de uma correntinha, pra gente subir a nossa próxima carreira. Agora, a partir dessa carreira aqui, eu vou começar a contar como o corpo do meu tapete, tá? Essas duas carreiras que a gente acabou de fazer, eu uso elas como base, tá? Da nossa peça. Então, eu vou subir 3 correntinhas, laço meu fio, volto no mesmo espacinho e faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho de uma correntinha, grupinho de 3 pontos altos. E em cada espacinho de uma correntinha, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Lembrando que esses bloquinhos de 3 pontos altos, todos eles serão intercalados por uma correntinha. Façam aí o de vocês, até a gente chegar aqui, ó, nesse último grupinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto. Retornando aqui com vocês, fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Lembra que eu falei pra vocês que essa carreira que a gente tá fazendo agora, ela sim é a primeira carreira do corpo do nosso tapete. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer a minha correntinha de separação, vou vir nesse espacinho de uma correntinha entre o grupinho de 3 e o primeiro grupinho de 2 pontos altos. E vou fazer 3 pontos altos. É simples, gente, muito simples essa carreira, não tem modificação. Eu só voltei aqui mesmo para vocês não ficar com dúvida, tá? Então, fiz aqui o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos da parte oval. Bora lá? Ó, vou fazer uma correntinha, vou pro espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Onde tem correntinha de separação, é 3 pontos altos. Então, não tem segredo essa carreira, tá? Eu voltei só pra vocês verem que eu trabalho em todos os meus espacinhos. E essa carreira, ela é toda, completa, do início ao fim, tá? Com bloquinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha toda, tá? Na parte oval, aqui onde a gente tem uma correntinha entre os grupinhos de 2 pontos altos, vai fazer 3 pontos altos, tá? Então, façam aí o de vocês por toda a volta, grupinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu volto. Dei a volta por toda a minha peça, repetindo aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Então, a gente acabou de fazer a primeira carreira do corpo do nosso tapete. E agora, eu vou fechar aqui com vocês, ó, eu vou vir nesse grupinho de 3 pontos altos, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, introduzo aqui, puxo meu fio, fecho, prendendo com pontos baixíssimos. Vou caminhar com pontos baixíssimos até a minha correntinha de separação. Ó, cheguei aqui no meu espacinho de uma correntinha, vou subir novamente 3 correntinhas, laço o fio, volto no mesmo espacinho, faço um ponto alto. Volto aqui dentro do espacinho e faço mais um, completando o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho e repito 3 pontos altos. Bem simples de fazer, onde a gente tem uma correntinha de separação, a gente vai fazer um grupinho com 3 pontos altos. Façam aí o de vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui até onde vocês vão fazer. Vocês vão fazer até chegar aqui nesse grupinho de 3 pontos altos que a gente tem, ó. Reparem que na carreira de baixo, ele está entre o grupinho de 3 pontos altos da carreira de base e o grupinho de 2 pontos altos, tá? Quando chegar aqui, a gente sabe que a gente vai ter que iniciar a nossa parte oval. Então, façam aí o de vocês, tá? Ó, reparem que a gente vai trabalhar até chegar no último grupinho de 3 pontos altos, que fica entre o grupinho de 2 pontos altos e o grupinho de 3, tá? Da carreira de baixo. Quando chegar nessa direção aqui, eu retorno com você. Fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos e olha só, chegamos nesse bloquinho de 3 pontos altos aqui, ó, antes do nosso grupinho de 2 pontos altos da carreira de baixo, tá? E a gente ficou aqui com um total de 8 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha nessa carreira que a gente tá fazendo agora. O que eu vou fazer aqui? Agora, a gente vai iniciar a nossa parte oval. Fiz aqui a minha correntinha de separação, laço meu fio, eu venho nesse bloquinho aqui que a gente tem 3 pontos altos. E aqui eu vou pular o primeiro, o segundo e no terceiro eu vou fazer um ponto alto.
ficou aqui o meu espacinho e o meu ponto alto sozinho. Uma correntinha, vou pro próximo grupinho de 3 pontos altos, a gente pula o espacinho, vai no próximo grupinho e a gente vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto dos 3. E aqui no terceiro, que é o último, a gente vai fazer um aumento. Ficamos agora com 4 pontos altos. Então, agora a gente já sabe que a gente está iniciando a nossa parte oval. Olha só, é só nessa parte aqui mesmo, meninas, que vocês têm que se atentar para não ficar errado, tá? Então, por isso que eu voltei aqui para explicar bem certinho para vocês. Uma correntinha, pulo o espacinho, vou pro próximo grupinho de 3 pontos altos e venho fazendo um ponto alto para cada. E no último ponto, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou pro próximo, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou pro próximo grupinho de 3 pontos altos, vou fazer aqui um ponto alto para cada e no terceiro 2 pontos altos juntos. Nessa carreira, a nossa parte oval, ela vai ficar com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Uma correntinha, vem aqui pro próximo grupinho de 3 pontos altos, que é a nossa última hélice da parte oval. E aqui eu vou fazer um ponto para cada um e no terceiro, 2 pontos altos juntos. Ó, dessa forma aqui ficou a nossa parte oval, ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 4 pontos altos. Uma correntinha, estamos aqui nesse grupinho de 3 pontos altos. Eu vou pular o espacinho, vou no primeiro ponto do grupinho e vou fazer um ponto alto sozinho. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e venho trabalhando a minha parte reta, fazendo aqui na minha parte reta um ponto alto, grupinho de 3 pontos altos para cada espacinho de uma correntinha, tá? Então, façam aí o de vocês, até chegar lá do outro lado na parte oval, tá? Tem em base que o nosso grupinho é esse, o último grupinho de 3 pontos altos é esse que tá antes do grupinho de 2 pontos altos da carreira de baixo, tá? Então, façam aí o de vocês e quando chegar aqui, nesse último grupinho da parte reta, eu retorno com vocês pra gente fazer novamente a nossa parte oval. Fiz aqui a minha parte reta, ficamos com um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos. Chegamos aqui naquele grupinho de 3 pontos altos que a gente tem antes de começar os grupinhos de 2 pontos altos. Então, fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio, vou pular os 2 primeiros pontos aqui desse grupinho de 3 e vou vir em cima do terceiro e vou fazer aqui o meu ponto alto sozinho. Uma correntinha, vou pro próximo grupinho de 3 pontos altos, vou trabalhar aqui um grupinho para cada ponta aqui, ó, de base, tá? Ficando aqui com 4 pontos altos. No último, a gente faz 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, pulo o espacinho, vou pro próximo grupinho de 3 pontos altos e venho fazendo aqui um ponto para cada. E no último, no terceiro, 2 pontos altos juntos. Então, essas são as nossas hélices, tá? Vocês vão fazer dessa mesma forma que eu acabei de explicar pra vocês, ó, por mais 3 vezes, tá? Que a gente tem que ficar com um total de 5 hélices. Da mesma forma que ficou desse lado de cá, ó, 5 grupinhos com 4 pontos altos. Vocês vão fazer do outro lado. Reparem que a gente já fez 2, falta fazer apenas mais 3, tá? E pra sair da parte reta, ó, a gente tem 1, 2, 3, vai dar bem aqui, né? Pra sair da parte reta e entrar na parte oval, vai fazer uma correntinha de separação, vai pular o espacinho e vai vir em cima desse primeiro ponto alto aqui, desse grupinho de 3 pontos altos, tá? Da mesma forma que a gente fez desse lado de cá, vai fazer desse lado de cá. Aí, vai fazer um ponto alto sozinho, uma correntinha, vai pro espacinho aqui e volta e repete o último grupinho de 3 pontos altos. Quando for pra fechar, eu retorno. Fiz aqui a minha parte oval, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Eu voltei aqui pra gente sair da parte oval pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Faço minha correntinha de separação, laço meu fio, pulo o espacinho, venho em cima desse grupinho de 3 pontos altos, no primeiro ponto aqui do grupinho de 3, e faço um ponto alto sozinho. Uma correntinha, laço, vou pro meu espacinho de uma correntinha e repito aqui o meu último grupinho dessa parte reta aqui, ó. A gente tinha 8, né, fazendo esse aqui, agora a gente vai ficar com 9.
Então, tudo que tem do lado de cima da parte reta, tem aqui do lado de baixo também, tá? O espelho dessa carreira aqui, vai colocar nessa daqui também, que é a parte reta. E na parte oval, tudo que tem numa parte oval, vai ter na outra parte oval. Vou fazer mais uma carreira aqui com vocês, pra não ficar dúvida. Ó, vou caminhar com pontos baixíssimos até o meu espacinho de uma correntinha. Cheguei aqui no meu espacinho de uma correntinha, vou subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço, volto dentro do espacinho e sigo fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Vai seguir dessa forma, trabalhando nos espacinhos de uma correntinha até chegar antes da nossa parte oval, que é naquela parte que tem um ponto alto sozinho, tá? Façam de vocês e quando chegar lá eu retorno aqui pra gente iniciar novamente a parte oval. Fiz aqui a minha parte reta, chegamos aqui onde a gente tem o ponto alto sozinho com o espacinho. Fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio, venho dentro desse espacinho e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Vou em cima do ponto alto sozinho e vou fazer um ponto alto. Formei aqui o meu último grupinho de 3 pontos altos da minha parte reta. Agora, a gente vai começar a trabalhar na nossa parte oval. Uma correntinha de separação, pulo o espacinho, venho aqui, ó, no grupinho com 4 pontos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto, vou no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e no quarto e último, eu faço aqui 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou para a próxima hélice aqui do nosso tapete e venho fazendo um ponto alto para cada um dos 4 de base. Lembrando que aqui no último, ó, escapuliu, a gente vai colocar aqui 2 pontos altos juntos. Não tem segredo, muito simples, tá? Façam aí o restante das hélices de vocês, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E no quarto e último, vai fazer 2 pontos altos juntos, tá? Ó, quando a gente iniciou a primeira carreira do corpo do nosso tapete, a gente iniciou com 3 pontos altos, ó, com 3 pontos altos. Na segunda carreira, a gente ficou com 4. E nessa carreira que a gente tá fazendo agora, cada uma das nossas 5 hélices terá um total de 5 pontos altos. Façam aí esse aumento por mais essas 2 hélices que tem aqui, e quando for para sair da parte oval e iniciar a parte reta, eu volto. Fiz a minha parte oval, ficamos com 5 grupinhos de 5 pontos altos, todos intercalados por uma correntinha. Vamos sair da parte oval e entrar na parte reta. Fiz a minha correntinha de separação, pulo o espacinho em cima desse ponto alto sozinho, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço, vou pro espacinho ao lado aqui, ó, e faço 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, formando o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos da parte reta. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e sigo trabalhando pontos altos para cada ponto, para cada correntinha de separação, tá? Vai fazer aqui, ó, onde tem o espacinho de uma correntinha, vai colocar um grupinho de 3 pontos altos, até a gente chegar aqui onde a gente tem o ponto alto sozinho, tá? Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer novamente a nossa parte oval. Então, faça aí o de vocês, eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar no ponto alto sozinho, antes da parte oval, eu retorno. Cheguei aqui onde a gente tem um espacinho e um ponto alto sozinho, laço o meu fio, fiz a minha correntinha de separação, venho dentro do espacinho, vou fazer 2 pontos altos juntos. E em cima desse ponto alto sozinho, eu vou fazer um ponto alto, formei aqui mais um bloquinho da minha parte reta. Uma correntinha, pulo o espacinho, venho aqui onde a gente tem esse grupinho de 4 pontos altos, e aqui eu vou fazer um ponto alto para cada. E no último, 2 pontos altos juntos, totalizando aqui um total de 5 pontos altos. Uma correntinha, pulo o espacinho, vou próximo grupinho de 4, que é a nossa segunda hélice, né? Vou fazendo um ponto alto para cada, e em cima do quarto aqui, 2 pontos altos juntos. Então, a nossa parte oval é a mesma coisa, tá? Da mesma forma que eu fiz desse lado de cá, vocês vão fazer desse outro lado, tá? Onde a gente tem aqui, ó, as hélices, que é a parte oval,
vai fazer um ponto para cada e no último ponto vai fazer 2 pontos altos juntos, tá? Para sair aqui, ó, da parte oval e entrar na parte reta, vai fazer um ponto alto, né? Uma correntinha de separação, vai pular o espacinho, vai fazer um ponto alto em cima desse ponto alto sozinho e dentro do espacinho, 2 pontos altos juntos. E aí, vai seguir normalmente fazendo grupinhos de 3 pontos altos aqui para esse último espacinho que restou. E quando chegar aqui onde a gente iniciou a nossa carreira, eu retorno. Dei a volta aqui por toda a minha parte oval, ficou dessa forma aqui, ó. Bem lindo, bem retinho o nosso tapete. Fiz a minha correntinha de separação. Vou vir aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Vou introduzir, puxar o meu fio e prender com ponto baixíssimo. Vai caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho de uma correntinha, tá? Deixa eu falar aqui pra vocês agora, vou explicar como que a gente vai fazer as outras carreiras, porque são só carreiras de repetições, tá? Então, prestem atenção na forma que eu vou explicar pra vocês agora. Ó, eu vou fazer mais, aqui a gente fez 3 carreiras, tá? Essas duas aqui eu conto como o centro do meu tapete, tá? Então, eu preciso ter um total de 11 carreiras no corpo do meu tapete, para que ele fique num tamanho legal e numa largura também boa, tá? Então, eu vou fazer aqui um total de 9 carreiras, tá? Vou fazer mais 6, porque a gente já tem 3 prontas aqui. Vou fazer mais 6 no vermelho para fazer a minha troca de cor. Mas quando eu for fazer a troca de cor, eu vou retornar com vocês. Olha só, gente, como que é aqui a base do nosso tapete, tá? Todas as vezes, cada carreira que a gente fizer, a gente na parte oval, a gente vai aumentar um ponto nas hélices, tá? A gente tem 5 hélices nessa peça. Então, ó, a gente fez a terceira carreira, a gente tinha um total de 5 pontos altos em cada hélice, certo? Na próxima carreira, a gente vai ter 6 pontos altos em cada uma das nossas hélices. Depois, a gente vai ter 7, depois 8, depois 9, tá? Quando eu fizer as 9 carreiras, eu vou voltar aqui com vocês. E prestem atenção, todas as vezes que for para entrar na parte oval, que for sair da parte reta e entrar na parte oval, a gente vai ter essa intercalação aqui, ó. Ó, numa carreira, a gente tinha um bloquinho de 3 pontos altos. Na outra, a gente tinha um espacinho com ponto alto sozinho. Na outra, a gente tem o grupinho de 3 pontos altos, certo? Na próxima, a gente vai ter um espacinho com ponto alto sozinho, e na próxima, um grupinho de 3 pontos altos, e assim vocês vão intercalando, tá? Se na carreira anterior tem um bloquinho de 3 pontos altos, na seguinte é um ponto alto sozinho, depois um grupinho de 3 pontos altos, depois um ponto alto sozinho, e assim sucessivamente. Eu vou fazer aqui as 6 carreiras que faltam do meu tapete. Quando eu fizer completar as 9 carreiras, eu retorno aqui pra gente fazer a troca de cor, tá? Fiz aqui as minhas 9 carreiras do corpo do meu tapete. Eu começo a contar, tá? Como a base ali da nossa peça a partir da terceira carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E agora, gente, eu vou fazer uma troca de cor, por isso eu voltei aqui só pra mostrar como que eu faço mesmo a minha troca de cor, tá? Que é bem simples, pra não ficar nenhuma dúvida. Deixei aqui pra gente fechar essa carreira juntos. Então, eu vou fechar aqui a minha carreira, eu já cortei até o meu fio. Fiz a minha correntinha de separação, vou vir na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, vou introduzir, puxar o meu fio aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Olha só. Eu venho aqui ainda no grupinho de 3, no segundo ponto alto, e introduzo a agulha de trás pra frente e puxo o meu fio lá pra trás, ficando dessa forma aqui. Olha só a minha peça, gente. Maravilhosa, bem retinha a nossa base. Agora, eu vou fazer uma carreira no bege, tá? É a mesma coisa, não tem modificação. A gente precisa ter aqui um total de 11 carreiras antes de vir com a carreira de ponto alto fechada. Então, a gente fez 9, eu vou fazer uma no bege, uma no vermelho e vou voltar pra gente fazer, né, a carreira de ponto alto toda fechada no bege. Então, aqui, ó, eu vou vir em qualquer espacinho desse daqui que a gente tem na nossa base. E vou introduzir aqui a minha agulha no espacinho. E vou puxar o meu fio, vou fazer uma laçadinha, que é um nozinho, gente. Bem simples, bem rapidinho de fazer, tá? É só pra não ficar dúvida. Você pode, sim, estar amarrando, tá? Um fio no outro. Eu não gosto muito,
porque eu acho que o acabamento não fica tão legal. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu amarrei o meu fio, vou vir nesse espacinho, vou puxar o fio e vou subir aqui, ó, 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço o meu fio, volto no mesmo espacinho e repito aqui mais 2 pontos altos, formando o meu grupinho de 3. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, repito aqui o meu grupinho de 3. E assim, vocês vão seguir trabalhando em cada espacinho de uma correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos, separados aqui por uma correntinha, tá? Então, façam de vocês até chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos, antes da nossa parte oval. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Aqui, os meus pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de baixo, tá? E agora, a gente tá aqui, ó, no último ponto da nossa hélice. No último, eu vou fazer o aumento, tá? E assim, vocês vão trabalhar da mesma forma, igual as carreiras seguintes, não tem modificação. Eu só voltei aqui mesmo pra mostrar pra vocês como é que eu faço a minha troca de cor. Uma troca de cor bem simples, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira, vou fazer mais uma, tá? Eu vou voltar com a próxima no vermelho, pra totalizar as minhas 12 carreiras. E tem que fazer da mesma forma que eu mostrei aqui pra vocês agora, tá? Amarra o fio em qualquer um desses espacinhos, vai trabalhando o grupinho de 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Chegou na parte oval, um ponto alto para cada ponta aqui de cada hélice e no último ponto vai fazer o aumento, tá? Ó, aqui nessa carreira aqui do vermelho, a gente, na última, né, a gente ficou com um total de 11 pontos. Nessa daqui, no bege, a gente ficou com 12. Na 12ª carreira, a gente vai ficar aqui com 13 pontos altos, tá? Em cada hélice. Lembrando que no último ponto de cada hélice tem o aumento. Quando for para fazer aqui a carreira, tá? De ponto alto todo fechada, eu retorno com vocês. Dei a volta aqui por toda a minha peça, ficamos aqui com um total de 12 carreiras, tá? Contando aqui, ó, a partir da 3ª carreira, temos um total de 12 carreiras. Agora, a gente vai fechar aqui, ó, já cortei até o meu fio, deixei aqui só pra gente vir e fechar juntos. Eu vou vir aqui, fiz a minha correntinha de separação, venho na 3ª correntinha contando de baixo pra cima, introduzo, puxo o meu fio e prendo aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aperto o meu fiozinho, venho no 2º ponto aqui do grupinho de 3, de trás para frente e puxo o meu fio lá para trás, ficando dessa forma a nossa base. Gente, muito linda, muito maravilhosa. E agora, a gente vai voltar com a cor bege, tá? Pra fazer a nossa carreira de ponto alto toda fechada. Vou fazer a minha laçadinha inicial, eu giro a minha agulha, ó, seguro bem aqui e puxo o meu fio que vem do novelo, prendendo aqui, fazendo uma correntinha. Então, temos a nossa laçadinha, eu vou regular ela aqui melhor, tá? Pra ela não ficar tão grandona. Vou tirar a minha agulha e agora eu vou vir aqui, em qualquer lugar aqui, ó, da minha base, tá? Vou começar aqui, ó, onde a gente tem esse bloquinho de 3 pontos altos. Em cima do primeiro ponto alto aqui desse grupinho de 3, a gente tem o ponto alto. Ó, eu não vou pegar nessa correntinha aqui da frente, tá? Eu vou pegar na correntinha de trás. E lá atrás, a gente tem 2 correntinhas, tá? A gente tem a de cima e a de baixo atrás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui e vou pegar a minha laçadinha que a gente deixou reservada, vou puxar ela pra frente e aqui eu já vou subir 3 correntinhas que faz a vez do meu ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui, ó, no 2º ponto, tá? Não pula ponto agora, a gente não vai pular nenhum, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto de base. Pegando as 2 correntinhas de trás e faço aqui o meu ponto alto. Então, na parte reta, a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo um ponto alto. Deixa eu arrumar aqui, ó, pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, dessa forma aqui. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu venho aqui, onde a gente tem uma correntinha de separação, é um ponto alto. E onde a gente tem um grupinho de 3 pontos altos, é um ponto alto para cada ponto de base, sem pular nenhum, pegando a laçadinha de trás, tá? Não pega da frente, para que fique esse alto relevo aqui, ó, meninas. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica. Ó, dessa forma aqui, ó, em relevo essa parte. Se você não quiser, tudo bem, tá? É só um detalhe ali para deixar a sua peça com um acabamento melhor. Mas se você não quiser, fica ao seu critério, tá?
Agora, a gente vai seguir aqui fazendo um ponto alto, tá? Para cada ponto que a gente tem de base. Lembrando, novamente, que onde a gente tem uma correntinha de separação, vamos colocar um ponto alto. Se você está trabalhando com duas correntinhas de separação, você vai colocar um ponto alto para cada correntinha que você tem. Vamos seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sem pular nenhum, trabalhando em todos os pontos, tá? Até aqui, ó, vai fazer ponto alto nesse espacinho. Quando entrar na parte oval, nessa primeira hélice aqui, vai fazendo um ponto para cada ponto de base. Quando chegar aqui no aumento, eu retorno com vocês, só para me explicar como que vai ser a nossa parte oval. Trabalhei aqui, ó, toda a minha parte reta, um ponto alto para cada ponto de base. Vim trabalhando um ponto alto para cada ponto aqui, ó, da nossa parte oval também. Chegamos aqui onde a gente tem o nosso aumento. Deixa eu arrumar a minha peça. Chegamos aqui no último ponto da nossa hélice. Aqui eu venho no último ponto e continuo fazendo aumento. É só isso, tá, gente? Onde tem aumento na parte oval, vai fazer aumento no último ponto de base, tá? Onde a gente tem uma correntinha de separação, faz um ponto alto. Vai para a próxima hélice, laça o fio e vem fazendo um ponto para cada ponto de base. Até chegar no aumento. Quando chegar lá no último ponto, eu vou fazer aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Essa hélice aqui, ó. Vou pro próximo ponto alto, o próximo ponto alto, o próximo ponto alto, aqui no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Gente, essa carreira, ela é um pouco mais demoradinha de fazer, por quê? Porque a gente pega ali, né, em relevo o nosso pontinho aqui pra ficar mais legal, a gente pegando só as correntinhas de trás, demora um pouquinho, mas o resultado é lindo também. Chegamos aqui no último ponto da nossa hélice, venho no último ponto e faço 2 pontos altos juntos, onde tem uma correntinha de separação, um ponto alto. E vai ficando dessa forma aqui a nossa parte oval, tá? Então, façam aí o de vocês, por toda a volta, em cada hélice que a gente tem, no último ponto vai ter um aumento, igual eu expliquei para vocês, na parte reta é um ponto alto, para cada ponto de base, onde tem uma correntinha de separação, faz ali um ponto alto. Eu vou fazer o meu, quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente subir a próxima carreira. Dei a volta por toda a minha peça, fiz igual eu expliquei pra vocês, para cada ponto de base eu coloquei um ponto alto, e onde eu tinha aumentos nas minhas partes ovais, eu repeti os meus aumentos, tá? Então, vou começar aqui a nossa próxima carreira do bico de acabamento, tá? Eu vou fechar na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, vou introduzir a minha agulha, puxar o meu fio e prender aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar pro ponto alto seguinte com ponto baixíssimo, ó. Deixa eu pegar todas as alcinhas para não ficar feio. Então, caminhamos com ponto baixíssimo pro ponto seguinte, de onde a gente fechou a nossa carreira. Aqui eu vou subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço meu fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou pro próximo, um ponto alto, vou pro próximo, um ponto alto, vou pro próximo, um ponto alto. A gente vai ficar aqui com um grupinho de 7 pontos altos seguidos, tá? Um ponto para cada ponto de base. Olha só, fiz 3, 6, 7. Agora, eu vou fazer aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos aqui da minha carreira de ponto alto toda fechada. 1, 2, 3, 4 e vou no quinto e vou fazer novamente um ponto alto para cada ponto de base, até formarmos o nosso grupinho de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Eita, aqui tá ruim pra me visualizar. 6 e 7. Vai ficando dessa forma aqui a nossa parte reta, tá? Ó, vou fazer aqui com vocês 5 correntinhas.
vou laçar, vou pular 1, 2, 3, 4, vou no quinto, e aqui eu vou fazer novamente um grupinho de 7, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ficamos aqui, ó, com 3 bloquinhos de 7 pontos altos. Na parte reta, a gente vai pular 4 de espaço e vai prender no quinto. Na parte oval, vai ter uma modificação. Então, aqui, como que eu sei que eu tô na parte oval? A partir desse primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, da nossa hélice, tá vendo? Vocês tiram aí de base onde tem a hélice de vocês. Onde ela começa é onde já é a nossa parte oval. Fiz aqui os meus 7 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas, laço, vou pular 1, 2, 3 e vou no quarto. Então, essa vai ser a única diferença da nossa peça, tá? Aqui eu vou fazer novamente o meu grupinho de 7 pontos altos, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, laço e venho aqui, vou pular 1, 2, 3 e vou no quarto. E volto e repito o meu grupinho de 7 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da carreira de baixo. E essa é a nossa repetição por toda a volta do nosso tapete. Então, na parte oval, vai seguir fazendo do mesmo jeito, tá? Os grupinhos de 7 pontos altos. A única diferença é que nos espaços de um grupinho de 7 pontos altos para o outro grupinho, na parte oval, vamos pular apenas 3 pontos de base e prender no quarto e repetir novamente o nosso grupinho de 7. E na parte reta, vai pular 4 e vai prender no quinto e repetir o grupinho de 7 pontos altos. Então, vocês vão fazer dessa forma por toda a volta de vocês, e quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente subir a próxima volta. Voltei aqui com vocês, tá? Olha só, a gente tá na seguinte parte do nosso tapete. A gente já fez aqui, ó, deu a volta na nossa peça, tá? Eu estou na nossa segunda parte oval, na terceira hélice, no caso, a hélice do meio. E a gente vai fazer uma adaptação aqui para dar certo a nossa contagem de pontos. Nas minhas videoaulas, eu sempre deixo para fazer essa adaptação com vocês, porque caso, né, alguém queira aprender como se faz a adaptação, fica mais fácil para mim poder mostrar para vocês, né, e vocês fazerem a peça aí do tamanho que vocês quiserem. Aqui eu fiz já, né, o meu grupinho de 7 pontos altos. Deixa eu virar aqui a minha peça para ficar mais fácil. Fiz o meu grupinho de 7 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 5 correntinhas, laço, vou pular 1, 2, 3, 4 e vou no quinto. E vou repetir o meu grupinho de 7 pontos altos. Estou fazendo assim, dessa forma, a gente já fez aqui a nossa primeira adaptação. Eu preciso de um total de 3 adaptações, então a primeira já foi. Repeti aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o meu grupinho de 7 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço meu fio, vou pular novamente 4 e vou prender no quinto. Fiz aqui a minha segunda adaptação. E aí, quando vocês assistirem a aula, se vocês quiserem, né, esparramar essas adaptações, pode também, tá? Eu gosto de fazer aqui junto com vocês, se for preciso, caso seja preciso, para vocês entenderem, tá? Então, eu fiz aqui a minha segunda adaptação. Fiz o meu grupinho de 7 pontos altos, preciso fazer mais uma adaptação. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o meu fio, vou pular novamente 4 e vou no quinto e repito aqui o meu grupinho com 3 pontos altos. Grupinho de 7, desculpa, tá? 4, 5, 6 e 7. Agora, o que a gente vai fazer? Novamente, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, vou no quarto.
e repito novamente o grupinho de 7 pontos altos nesse pedacinho aqui, tá? E vai sobrar aqui 4 pontos altos da nossa base, tá? Faz as 5 correntinhas e quando for pra fechar, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas e olha só, me sobrou 1, 2, 3, 4 pontos altos, que a gente tá na parte reta, né? Agora a gente pula 4 e prende no quinto. Vou na terceira correntinha de baixo pra cima, introduzo aqui e prendo, fechando com um ponto baixíssimo. Vou caminhar por próximo ponto com ponto baixíssimo. E aqui no terceiro ponto do grupinho de 7, eu introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, com 2 laçadinhas, puxo o fio, fecho o meu ponto baixo. Vou pro próximo e faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Ficamos aqui com um total de 3 pontos baixos. Eu não vou trabalhar nos 2 primeiros pontos altos desse grupinho de 7 e nem nos 2 últimos, tá? Eles vão ficar livres. Laço o meu fio, venho aqui pro espacinho de 5 correntinhas e aqui dentro eu vou fazer um total de 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sem correntinha, sem laçar o meu fio, eu vou pular. Ó, a gente tá no grupinho de 7 pontos altos. Eu pulo os 2 primeiro, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, essa carreira a gente vai ficar dessa forma aqui, ó. Onde tem os grupinhos de 7 pontos altos, vai pular os 2 primeiros, vai vir no terceiro, vai fazer um ponto baixo, vai no quarto, ponto baixo, vai no quinto, um ponto baixo. O sexto e o sétimo a gente não trabalha, tá? Então, os 2 primeiros e os 2 últimos a gente não trabalha. Laça o fio, já vai pra dentro do espacinho de 5 correntinhas e repete aqui novamente um grupinho com 9 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Fiz aqui o meu grupinho com 9 pontos altos. Agora, a gente vai pro grupinho que a gente tem 7 pontos altos aqui na carreira de baixo, tá? Então, eu pulo os 2 primeiro, vou no terceiro, ponto baixo, no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. Não trabalhei nem nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Laço o meu fio, volto dentro do espacinho de 5 correntinhas e repito novamente o meu grupinho de 9 pontos altos. Então, essa é a sequência por toda a nossa volta, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, vai ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Por toda a volta vai ser da mesma forma. Onde tem os espacinhos de 5 correntinhas, vai colocar 9 pontos altos. E onde a gente tem aqui os grupinhos de 7 pontos altos na carreira de baixo, vai pular os 2 primeiros e vai pular os 2 últimos. Façam aí essa sequência de vocês e quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente subir a próxima. E a volta aqui por toda a minha peça, chegamos onde a gente iniciou a nossa carreira. Aqui, eu vou vir em cima do meu primeiro ponto baixo, tá? A gente tem 3 pontos baixos, eu vou no primeiro, prendo, fechando com ponto baixíssimo. Ó, dou uma alongadinha na minha laçadinha, venho no segundo ponto baixo, que é o ponto baixo do meio, puxo o meu fio, fiquei com 2 laçadinhas, puxo o fio, tiro as 2, formei o meu ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui onde a gente tem aquele grupinho de 9 pontos altos e venho no primeiro e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto. E aqui a gente vai ficar novamente com 9 pontos altos, tá? E agora, a gente vai ficar com 9 pontos altos intercalados por uma correntinha. Ó, não pula nenhum ponto de base, tá? Nenhum ponto dos 9 que a gente tem na carreira de baixo, vocês vão pular. A única coisa que vocês vão fazer é ponto sobre ponto e entre um ponto alto e o outro, a gente vai ter o espacinho de uma correntinha. Chegamos aqui onde a gente tem os 3 pontos baixos. Pulo o primeiro, vou no segundo, introduzo a agulha e faço meu ponto baixo. Ó, a gente vai ficar apenas com um ponto baixo nessa carreira, tá? E ele sempre vai ficar no meio, no segundo ponto baixo, tá? Ó, a gente vai ficar com um ponto baixo pra cá e outro pra lá. Ó, laço,
Vou aqui no meu grupinho de 9 pontos altos e sigo fazendo 9 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, intercalados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui os meus 9 pontos altos. Eu não pulo, tá, gente? Onde a gente tem o grupinho de 9 pontos altos, eu não vou pular nenhum ponto alto. Eu vou trabalhar em cima de todos os 9 pontos altos. A única diferença é que nessa carreira a gente vai ter 9 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, tô aqui no meu penúltimo, vou fazer o último aqui com vocês. Fiz aqui o meu último ponto alto, sem fazer correntinha, sem laçar o fio, tá? Eu vou vir aqui no grupinho de 3 pontos baixos. Eu pulo o primeiro, venho no ponto baixo do meio, faço um ponto baixo. Laço o meu fio, pulo esse ponto baixo, já venho aqui no primeiro ponto alto do grupinho de 9 e repito novamente 9 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, intercalados por uma correntinha. E essa será a nossa volta, tá? Dessa mesma forma, sem fazer modificação, até a gente chegar aqui onde a gente iniciou. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Se ficar alguma dúvida, volta e olha como que eu tô fazendo a penúltima carreira do meu bico de acabamento. Chegou no grupinho de 9 pontos altos, é um ponto alto para cada ponto de base e uma correntinha de separação entre os pontos altos. Está aqui no onde a gente tem um grupinho de 3 pontos baixos, vai pular o primeiro ponto baixo, vai no do meio, vai fazer um ponto baixo e vai pular o último também. E aí, vai pro próximo grupinho de 9 pontos altos e repete os 9 pontos altos separados por uma correntinha. Não tem diferença, não tem segredo, vai fazer dessa mesma forma por toda a volta. Vou fazer o meu e quando eu chegar onde a gente iniciou, eu volto aqui com vocês. Dei a volta aqui por toda a minha peça. Chegamos aqui onde a gente iniciou, que a gente tem o nosso ponto baixo. Ó, a gente tem o ponto baixo bem aqui. Então, eu vou vir no meu ponto baixo e vou prender, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Eu já cortei o meu fio, porque agora a gente vai fazer uma troca de cor. Eu vou vir dentro do ponto baixo e vou introduzir a minha agulha de trás para frente e vou puxar esse fio lá para trás, para ele não me atrapalhar aqui. E ficou dessa forma. Vou voltar com o meu fio vermelho. Peguei aqui o meu fio vermelho, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, ó, bem simplesinha, tá? Vou deixar essa laçadinha na agulha. Vou vir aqui onde a gente tem os motivos de 9 pontos altos. Nessa carreira, iremos trabalhar nesses espacinhos de uma correntinha, onde a gente tem os 9 pontos altos. Então, eu vou vir aqui, ó, no espacinho, no primeiro espacinho de uma correntinha, vou puxar o meu fio, ó, lá de trás aqui pra frente. Vou pegar essa ponta aqui e vou passar aqui pra frente, pra mim trabalhando em cima dela. Puxo o fio e faço o meu ponto baixo. Subo 3 correntinhas, volto no pé do ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas, puxo o fio e puxo novamente, fechando aqui o meu ponto baixo, formando o meu picô. Em cada espacinho de uma correntinha, a gente vai trabalhar os pontos picô, tá? Então, é bem simples, serão 3 pontos picô menores. Fazendo aqui o meu terceiro com vocês. Ó, fiz o terceiro, vou aqui no meio, chegamos no centro aqui do nosso motivo de 9 pontos altos. Aqui eu vou subir 5 correntinhas, vou voltar no pé do ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas, puxo o fio, puxo novamente o fio e fecho as 2 laçadinhas de uma vez, formando o meu picô maior de 5 correntinhas. Vou pro próximo espacinho, vou fazer aqui novamente 3 picôzinhos menores de 3 correntinhas, tá? Porque vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro, tá? 3 picô menor para o lado direito e 3 picô menor para o lado esquerdo. Lembrando que no centro a gente vai ficar com um picô maior de 5 correntinhas. Não tem segredo, é dessa forma aqui que vai ficar o nosso motivo, tá? Essa aqui é a nossa carreira final. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa carreira que a gente tem os 7 pontos altos, tá? Lembra da primeira carreira do nosso bico, que foi ali os 7 pontos altos? Então, eu vou laçar 2 vezes o meu fio, ó, lacei, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do grupinho de 7, introduzo a agulha, ó, eu passo ela aqui, ó, lá de trás, atravesso ela pra frente.
puxo o meu fio, laço, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2 e fico com 2 na agulha. Laço 2 vezes novamente, ficando com 4 laçadinhas na minha agulha. Agora, eu vou no 7º ponto alto, a gente trabalha no primeiro e no último. Ó, aqui da frente eu jogo ela assim, ó, por trás, pego o meu ponto, puxo o fio, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2 e puxo e tiro os 3 que sobrou na agulha. E aí, a gente já vem aqui, ó, pro próximo motivo de 9 pontos altos, no primeiro espacinho, faz um ponto alto, 3 correntinhas, volta no ponto baixo e forma o picô. Vai no próximo espacinho, vai formar novamente o pontinho picô. Vai no próximo pontinho picô. Deixa eu soltar aqui o meu fio que tá enrolando. Fiz aqui, ó, o meu 3º ponto picô menor. Agora, a gente tá no meio, a gente vai fazer 5 correntinhas, 4, 5, volta no pé do ponto baixo, puxa o fio, laço, puxa aqui, ó, tiro 2, formei o meu picô maior de 5 correntinhas. E agora, vai fazer novamente uma sequência, tá? A gente tem aqui, ó, 4 espacinhos, vai fazer uma sequência de 3 pontos altos, tá? Igual a gente fez desse lado de cá, vai fazer do outro lado. Eu vou fazer os meus, quando for pra fazer esse detalhe aqui no bico, eu volto. Fiz aqui a minha sequência de 3 pontos picô menores, tá? E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que após a gente fazer esses 3 pontos picô menor, vai sobrar um espacinho. Nesse espacinho que sobra, a gente vai fazer apenas um ponto baixo, tá? E vai ficar dessa forma aqui o nosso bico. Vou fazer essa parte aqui mais uma vez com vocês. Laço o meu fio 2 vezes. Agora, eu venho aqui, ó, no grupinho de 7 pontos altos, eu vou lá no primeiro. Como eu falei pra vocês, a gente sempre trabalha esse detalhe no primeiro e no último, tá? Vou puxar o meu fio, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha. Laço aqui, ó, 2 vezes o meu fio. Vou lá no 7º, que é o último pontinho do grupinho de 7. Introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2, fiquei com 3 na agulha, certo? Vou puxar e fechar os 3 juntos. Já vou pro próximo motivo e em cada espacinho vou fazer o meu ponto picô. Então, não tem segredo, tá? A carreira é dessa forma por toda a volta. Ó, entre um motivo e o outro, a gente vai ter esse detalhe aqui do ponto pegado em relevo, como se fosse um trançado, tá? Então, faça aí o de vocês, não esquece que a gente tem aqui, ó, 8 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos em cada motivo. Então, são 3 picô para um lado, o picô central, que é o maior, e 3 picô menores para o outro lado, tá? Então, façam aí o de vocês, eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar onde a gente iniciou, eu retorno pra gente fechar nossa carreira e finalizar essa aula. Dei a volta aqui por todo o meu trabalho, chegamos aqui onde a gente iniciou. Eu deixei pra gente fazer esse último detalhezinho aqui, ó, do nosso bico juntos, tá? Então, fiz o meu último ponto baixo, vou laçar aqui o meu fio 2 vezes, vou vir aqui no primeiro ponto dos 7 pontos altos, vou introduzir a agulha, puxo o meu fio, tiro 2, puxo, tiro 2... e fiquei com 2 na agulha. Laço 2 vezes novamente, vou aqui no último, que é o 7º, introduzo a agulha, puxo o meu fio, tiro 2, puxo, tiro 2, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, puxo e tiro as 3 de uma vez. E agora, eu venho aqui, ó, no ponto baixo do nosso primeiro picô, introduzo aqui a minha agulha, puxo o fio, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou cortar, porque o nosso bico, a nossa peça, ela está finalizada. Eu vou passar aqui, ó, a minha agulha de trás para frente, no ponto baixo, e vou levar o meu fio lá para trás. E assim, ficou o nosso tapete. Eu vou posicioná-lo aqui para mim vir finalizar a aula com vocês e mostrar o resultado final. E esse foi o resultado final da nossa peça. Eu espero e desejo que vocês tenham gostado, que vocês consigam reproduzir o de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I see the fire in your eyes.